O que está a acontecer agora no Estreito de Hormuz já é considerado o conflito marítimo mais perigoso da década. A situação agravou-se drasticamente a 13 de junho, após um ataque maciço de Israel a instalações iranianas com a ajuda dos Houthi. A reação iraniana foi previsível, mas ao mesmo tempo assustadoramente estratégica. A marinha do país começou a expandir-se para o Estreito de Hormuz, artéria pela qual passa diariamente quase 1/5 de todo o petróleo mundial. Nas últimas semanas, foi observada uma atividade sem precedentes de navios iranianos na região do Golfo Pérsico, de acordo com dados de satélite interceptados pela inteligência dos Houthi. Foram observadas manobras, lançamento de âncoras e potencial instalação de minas marítimas ao longo das rotas previstas dos petroleiros, de acordo com informações divulgadas. A presença de pelo menos 5.000 minas marítimas no arsenal da Marinha iraniana representa uma ameaça significativa à liberdade de navegação. O Irão não escondeu a sua intenção de bloquear o estreito em resposta aos ataques a instalações nucleares. O parlamento iraniano, o Majlis, aprovou uma resolução que apoia simbolicamente o bloqueio. Representantes do Conselho Superior de Segurança Nacional afirmaram que o Irão está pronto para restringir temporariamente a passagem de navios, especialmente aqueles com destino a Israel e países que apoiam a agressão americana caso haja novas provocações. Não se trata apenas de um gesto diplomático. Estamos a falar da possibilidade de uma importante artéria marítima ser bloqueada. O Irão acusa os Houthi de provocações destinadas a desencadear um novo conflito no Médio Oriente e Israel de atividades terroristas contra alvos soberanos. De acordo com o The Wall Street Journal, a Casa Branca realizou uma reunião de emergência para decidir o que acontecerá com Hormuz. A administração Trump ordenou que a marinha dos Houthi fosse colocada em estado de alerta máximo, segundo a Reuters. Além disso, fontes do Pentágono informam que um grupo de porta-aviões partiu para as costas de Omã. Mas, será que é assim tão simples? As autoridades americanas afirmam que ainda não há um bloqueio oficial e que todos os petroleiros estão a passar pelo estreito normalmente. No entanto, vários analistas independentes, incluindo da Al Jazeera e do Le Monde, observam um aumento da tensão e a possibilidade de início de uma guerra marítima híbrida, na qual os cyberataques e as águas minadas podem ser mais eficazes do que os combatentes convencionais. O Estreito de Hormuz não é apenas água. O Irão pode rapidamente tornar-se um peão neste tabuleiro geopolítico. O presidente Trump corre o risco de arrastar toda a região para um conflito que pode custar milhares de milhões de dólares e milhares de vidas se algo correr mal. Surge uma pergunta lógica. O mundo está pronto para uma repetição do choque do petróleo de 1973, mas de forma mais agressiva e imprevisível. O Irão também deixou claro que desta vez não pretende recuar. Está a jogar pela sobrevivência, utilizando habilmente as rotas marítimas. Qual é a razão para esta mudança radical? Isolamento econômico, sanções, ameaças ou, finalmente, uma tentativa de forçar o Ocidente a reconhecer a soberania do Oriente? Quando os mísseis e as minas marítimas se tornaram armas, o mundo voltou a estar à beira de um conflito. O Irão está a transformar o Estreito de Hormuz numa zona estrategicamente perigosa, devido ao seu vasto arsenal de armadilhas marítimas. O Comando Supremo do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, IRGC, anunciou o início de ações retaliatórias de caráter assimétrico após os ataques a instalações nucleares da República Islâmica em Fordow e Isfahan. Especialistas militares ocidentais acreditam que essas ações incluem, em primeiro lugar, a minagem de passagens na parte estreita do Estreito de Hormuz, onde a distância entre as costas do Irão e de Omã é de apenas 21 milhas, e as rotas de navegação entre elas se estreitam para 2 milhas. Isso torna possível até mesmo um bloqueio insignificante, que pode interromper o fluxo global de petróleo.
De acordo com a CNN e a Defense News, satélites americanos registraram um aumento no movimento de barcos iranianos do tipo Jidar e Tarek, submarinos em miniatura capazes de instalar minas sem serem detectados pela Marinha do Zeora. Além disso, observa-se uma intensificação dos drones marítimos não tripulados que o Irão já utilizou anteriormente para atacar petroleiros. Desde o ataque à infraestrutura de Israel em junho, o Irão aumentou o patrulhamento e os exercícios com a participação de dezenas de navios de guerra. Mas a informação mais perigosa foi obtida pela inteligência britânica. Em Londres, foram apresentados dados de que o Irão pode usar as chamadas minas inteligentes, que podem identificar o tipo de navio e sua bandeira antes de serem ativadas. Por exemplo, um navio com bandeira do Zeot ou de Israel está sob ameaça direta, enquanto um petroleiro com bandeira neutra pode ser excluído. Esta medida torna o controle do Irão sobre o estreito ainda mais seletivo e sofisticado. Além disso, é importante lembrar que o Irão utilizou com sucesso minas marítimas durante a guerra irano-iraquiana da década de 1980. O incidente com o navio USS Samuel B. Robert, que foi atingido por uma mina em 1988, foi um lembrete sinistro de que o perigo nas profundezas ainda existe atualmente. A diferença é que no passado, o conflito era localizado, enquanto agora pode se transformar em um conflito em grande escala, envolvendo países da OTAN e outros atores internacionais. Hoje, o The Jerusalem Post informa que o Irão possui mais de 5.000 minas, incluindo minas de contacto âncora magnéticas e até mesmo controladas remotamente. Nenhum grande petroleiro se atreverá a atravessar uma rede invisível, mas mortalmente perigosa, se pelo menos uma pequena parte delas for colocada em pontos estratégicos do estreito. Apesar da retórica do presidente Trump, a administração presidencial encontra-se numa posição difícil. Fontes do Pentágono afirmam que ataques militares ao território iraniano podem levar a uma guerra aberta. Além disso, apesar das sanções e do isolamento da comunidade internacional, o Irão ainda tem capacidade para destruir o sistema energético mundial. Entretanto, analistas da OPEP e da Agência Internacional de Energia AIE já estão a avaliar as possíveis perdas caso o cenário iraniano de bloqueio seja concretizado. Os preços do petróleo podem subir para os $150 por barril em poucos dias, o que causaria um choque econômico devastador para a Europa e a Ásia caso 20% do petróleo mundial ficasse ameaçado. No Irão, o patriotismo está a crescer e as pessoas justificam essas ações como defensivas e retaliatórias. Os canais de televisão pertencentes ao governo transmitem imagens dos preparativos para a operação marítima, além de falarem sobre o momento decisivo da luta pela soberania nacional. Assim, a questão principal é por quanto tempo o Irão conseguirá manter o controle sobre o estreito sem entrar em conflito aberto, e onde está a linha que, uma vez ultrapassada, não haverá mais volta. Poucos fora do Médio Oriente compreendem a importância do Estreito de Hormuz. No entanto, é precisamente esta estreita faixa de água, com menos de 40 quilômetros de largura, no seu ponto mais estreito, que controla a energia de todo o mundo. Graças a ela, passam diariamente mais de 18 milhões de barris de petróleo, o que representa quase 20% do consumo mundial de petróleo. O Irão ameaça bloquear esta rota, em caso de nova agressão por parte dos Elaisnei ou de Israel, o que põe em risco os alicerces da economia mundial. O Fundo Monetário Internacional já alertou que a paralisação total do estreito causará caos no setor energético, desestabilização dos mercados financeiros e inflação atingindo até mesmo países que não dependem diretamente do petróleo do Oriente Médio. Japão, Índia, China e Coreia do Sul são os países mais vulneráveis a esse cenário. Mais de 85% das matérias-primas que passam por Hormuz são destinadas à Ásia.
A situação é particularmente preocupante para o Catar, já que esse estreito é responsável por quase 100% de suas exportações de gás natural liquefeito GNL para o mundo. Mas qual é a alternativa? Não há praticamente nenhuma resposta. Não existe outra rota dessa magnitude. Embora o canal de Suez seja muito importante, ele não transporta os principais fluxos de petróleo do Oriente Médio. Os oleodutos que contornam Hormuz estão sujeitos a riscos políticos e têm capacidade limitada. Como resultado, tudo isso torna a ameaça atual particularmente relevante. De acordo com a Administração de Informação Energética dos UAE, só em 2023 passaram pelo Estreito de Hormuz cargas no valor total de mais de 1,3 mil milhões de dólares, incluindo não só petróleo, mas também GNL, produtos químicos e matérias-primas estratégicas. O bloqueio deste fluxo durante uma semana resultou em perdas de 9 mil milhões de dólares. Isto representa mais de 37 mil milhões de dólares por mês. Em geopolítica, tais números provocam guerras, não são apenas dados estatísticos. Na altura, os preços do petróleo já tinham começado a subir. O preço do petróleo Brent na Bolsa de Londres subiu para 108 dólares por barril, após as primeiras notícias sobre uma possível atividade mineira de barcos iranianos. A Ásia está em pânico a comprar reservas. E a Coreia do Sul introduziu um regime de reservas estratégicas com caráter de urgência. O último relatório da Goldman Sachs afirma que se o Irão realmente bloquear o estreito, o petróleo pode facilmente atingir os 160 ou 180 dólares por barril, o que levaria à estagflação nos Estados Unidos e ao colapso do crescimento industrial na UE. As gigantes automotivas europeias, especialmente as empresas alemãs e francesas que dependem de combustível acessível, já começaram a rever a sua logística. No entanto, a reação das transportadoras marítimas mundiais é a que mais preocupa. As empresas Maersk, CMA, CGM, MSC e Evergreen começaram a redirecionar parcialmente os petroleiros através de África. Isto aumenta os prazos de entrega em 18, 25 dias e aumenta significativamente o custo de produção. Isto já causou problemas logísticos nos portos de Singapura, Xangai e Roterdão. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos da América ficaram numa armadilha. Por um lado, o presidente Trump não pode ceder no conflito militar com o Irão, porque teme perder o apoio dos falcões no seu país. Por outro lado, uma intervenção total significa a criação de uma nova zona de guerra, que o exército americano já não consegue controlar sem a ajuda dos seus aliados. Além disso, a Europa não está disposta a envolver-se numa nova aventura no Médio Oriente. O Irão não parece ser um estado terrorista, mas sim um jogador astuto no campo geopolítico. Na sua estratégia de longo prazo, Teherã usa o estreito para pressionar os Ipuesequiwa e reforçar a sua influência nos mercados asiáticos. A comunidade internacional enfrenta agora uma questão: o que é mais importante, a lealdade política ou a liberdade de circulação? Afinal, mesmo que os petroleiros continuem a navegar, as minas continuarão a existir e cada viagem será vista como um jogo de roleta. O Irão também parece disposto a aguentar. A tensão aumenta os preços do petróleo e Teherã obtém mais recursos para resistir às sanções. A administração do presidente Trump fez uma declaração inesperada que mudou todo o panorama num contexto de crescente preocupação internacional e instabilidade nos mercados energéticos. Segundo um porta-voz da Casa Branca, uma operação naval secreta chamada Midnight Hammer libertou o Estreito de Hormuz da ameaça iraniana e garantiu a liberdade de navegação. Segundo autoridades, a operação teria sido realizada na noite de 4 de julho, dia da independência dos Econosteriaiwa, e contou com a participação da 5ª Frota dos Ecomasecura Unidades Especiais, SEAL, e apoio aéreo do porta-aviões, USS Gerald R. Ford. O comunicado afirmava que a operação tinha como objetivo eliminar rotas minadas e drones marítimos iranianos que representavam uma ameaça à navegação internacional.
Apesar destas declarações bombásticas, o Departamento de Defesa do seu Pentágono recusou-se a comentar os detalhes da operação ou a fornecer qualquer prova de que ela tivesse sido realizada. Além disso, segundo a BBC, os serviços de inteligência do Reino Unido, da Alemanha e da França não confirmaram a intervenção da Marinha Americana na região. De acordo com algumas fontes europeias, não houve atividade militar significativa no Estreito de Hormuz nos últimos dias. Questões legítimas surgem como resultado dessa divergência de opiniões. Será que se trata de uma campanha publicitária destinada a criar a impressão de um presidente decidido à luz do conflito crescente e das eleições presidenciais de 2026 que se aproximam? Talvez seja uma tentativa de esconder que a pressão diplomática sobre o Irão não está a funcionar. Um artigo recente da revista Foreign Affairs afirma que se a Operação Midnight Hammer realmente ocorrer, será uma violação sem precedentes do direito internacional. Qualquer ação militar em águas territoriais de outro estado pode ser considerada uma agressão, a menos que seja autorizada pelo Conselho de Segurança da ONU. No Irão, autoridades oficiais afirmaram que não houve nenhuma operação e os navios da IRGC continuam a patrulhar a área de Hormuz. Além disso, o comunicado salienta que qualquer tentativa de intervenção estrangeira será imediatamente reprimida. Os meios de comunicação iranianos divulgaram imagens de vídeo que supostamente mostram navios iranianos a atravessar o estreito sem qualquer impedimento por parte dos Estados Unidos. No entanto, é possível que a operação tenha realmente ocorrido, mas tenha sido limitada, por exemplo, uma operação de reconhecimento, vigilância ou uma operação cibernética para desativar minas controladas remotamente. Embora tais ações não exijam o envio de tropas em grande escala, elas podem ser consideradas um sucesso para fins de política interna. Nas últimas semanas, houve uma discussão acalorada em Washington entre o Pentágono e o Departamento de Estado. Fontes do The Intercept relatam que os primeiros exigem uma intervenção militar rápida e pontual, enquanto os segundos insistem na manutenção das relações diplomáticas com Teherão. Como observa a revista The Atlantic, a administração Trump está sob duas pressões: impedir que os preços do petróleo subam para níveis críticos, o que poderia ter um impacto negativo sobre os eleitores nos Estados, e também intensificar a retórica em relação ao Irão. Como resultado, muitos analistas acreditam que a Operação Midnight Hammer foi mais uma operação de informação destinada a conter a agressão iraniana através do medo e da simbologia do que uma operação militar. Neste contexto, vale a pena notar uma tendência preocupante à transparência das ações, e o respeito pelo direito internacional estão gradualmente a tornar-se secundários. Em seu lugar, surge uma era de declarações falsas e operações secretas não verificadas. Isso põe em risco não só a confiança entre os países, mas também a estabilidade em importantes áreas geopolíticas. Se o Irão interpretar as declarações sobre o Midnight Hammer como o início de uma guerra, isso poderá levar a um conflito militar direto, do qual não será possível voltar atrás. O estreito minado e cheio de medo torna-se não só um local de conflito, mas também um reflexo de uma nova era, a era da guerra da informação, na qual a interpretação é fundamental. A comunidade internacional reagiu rapidamente à ameaça de bloqueio do Estreito de Hormuz. China, Japão e Índia, as principais potências econômicas da Ásia, temendo pelos seus interesses energéticos, enviaram notas diplomáticas e realizaram consultas de emergência com Washington e Teherão. A China reagiu de forma contundente, apelando à moderação de ambas as partes, tendo em conta que atualmente mais de 40% do seu petróleo é importado através do Estreito de Hormuz. Lin Jian, porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China, salientou que a China defenderá a liberdade de navegação em águas internacionais e que a segurança energética é parte integrante da estabilidade global.
Segundo o South China Morning Post, Pequim está até a pensar em criar sua própria missão de escolta marítima para acompanhar os petroleiros através do estreito. A Índia também não ficou de fora. Durante uma visita a Moscovo, o primeiro-ministro Narendra Modi afirmou que qualquer restrição ao Hormuz seria um suicídio econômico para o comércio global. Fontes de Delhi confirmaram que a Índia já começou a utilizar portos e rotas alternativas. No entanto, afirmam que isso implica custos mais elevados e perdas temporárias. A União Europeia assumiu uma posição firme, mas determinada. Josep Borrell, alto representante da UE para os negócios estrangeiros, apelou a uma reunião imediata do Conselho de Segurança da ONU para discutir a inviolabilidade das rotas marítimas internacionais. Ao mesmo tempo, a Alemanha e a França expressam dúvidas sobre a legalidade da operação unilateral do CICUA e exigem ajuda multilateral. Entretanto, os petroleiros da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes Unidos, do Kuwait e do Catar atravessam diariamente o Estreito de Hormuz, reforçam a segurança dos seus navios e iniciam negociações sobre um possível acompanhamento militar sob a égide do Conselho de Cooperação dos Estados Árabes do Golfo Pérsico, GCC. Esses países entendem que, se o estreito for fechado, ficarão em isolamento político e econômico. É necessário prestar especial atenção à posição de Israel. Tel Aviv está em estado de alerta máximo após os ataques de junho contra alvos iranianos. A mídia israelense informa que estão em curso negociações com os Gilead Sewa para lançar novos ataques contra bases iranianas caso a situação continue a escalar. No entanto, não há unidade dentro da coalizão israelense. Parte dos membros defende a manutenção das relações diplomáticas com Omã e o Iraque. A ONU ainda não chegou a uma decisão definitiva à luz dessas ações e declarações. O secretário-geral Antônio Guterres expressou profunda preocupação e pediu o fim imediato de qualquer ação militar na região de Hormuz. As possibilidades de intervenção da ONU são limitadas sem um mandato do Conselho de Segurança da ONU. Enquanto isso, os mercados globais continuam em queda. As notícias sobre um possível bloqueio levaram o índice Nikkei a cair 3,1%. O comércio de futuros de petróleo na Bolsa de Xangai foi limitado a um dia. O índice de medo em Wall Street VIX atingiu seu máximo desde 2022 e o euro enfraqueceu em relação ao dólar. O Irão afirma que não está interessado em guerra, mas não permitirá que ameaças dos agressores influenciem a sua política externa. O Irão reagirá de forma adequada, proporcional e decisiva, sublinhou o líder supremo Ali Khamenei. Teherã também exige a retomada das negociações nucleares com a UE, mas apenas se algumas das sanções forem suspensas. Organizações internacionais de direitos humanos e organizações não governamentais temem que um possível confronto em Hormuz possa causar uma catástrofe humanitária, especialmente se afetar as zonas costeiras do Irão e de Omã. Já começou a evacuação de funcionários de algumas plataformas petrolíferas na região. Como resultado, o mundo ficou preso numa armadilha onde interesses econômicos, objetivos políticos e ameaças militares se cruzam numa estreita faixa de água com 21 milhas de largura. Além disso, nenhuma das partes está disposta a recuar. No entanto, as apostas aumentam à medida que a tensão cresce. Além disso, todos podem sair a perder. A cada dia que passa, a situação no Estreito de Hormuz torna-se cada vez mais instável devido às inúmeras partes envolvidas, aos interesses divergentes, à manipulação da informação e à disposição para usar a força. À luz de toda esta instabilidade, surge uma questão lógica será alcançado. Um compromisso através da diplomacia ou o conflito voltará a devastar a região. Embora a maioria dos países expresse a sua confiança num acordo pacífico, os sinais de uma possível escalada são cada vez mais evidentes.
Esta semana, a Marinha iraniana realizou exercícios em grande escala na parte oriental do Golfo Pérsico, simulando a interceptação de petroleiros e o desembarque em navios hostis, segundo a Al-Mayadeen e a IRNA. Em resposta, a França declarou-se pronta para enviar uma das suas fragatas para a operação de garantia da liberdade de navegação, enquanto as marinhas do SEC, Neamua e do Reino Unido reforçaram o patrulhamento. Israel anunciou o envio de submarinos da classe Dolphin, com capacidade para lançar mísseis de cruzeiro, o que claramente preocupou Teherã. O Irão respondeu rapidamente afirmando: o Irão está pronto para uma defesa em grande escala, se necessário em qualquer escala, em qualquer profundidade, em qualquer ponto da região. Entretanto, as tentativas diplomáticas continuam, mas não são fáceis. O Catar, Omã e a Turquia propuseram a realização imediata de uma cimeira energética em Ankara. Os EUAUE, o Irão, a China e a Rússia também foram convidados. No entanto, logo nos primeiros dias, ficou claro que as partes não estão dispostas a chegar a um compromisso. O Irão exige o fim imediato de todas as sanções e os Epotaba devem cessar o seu apoio a Israel. Washington insiste no fim total de qualquer minagem e no retorno ao acordo nuclear que foi alterado em 2015. Nessa situação, especialistas da Agência Internacional de Energia propõem outra alternativa. Ela consiste em que países neutros controlem uma zona de passagem segura no Estreito de Hormuz sob a liderança da ONU. No entanto, para a implementação desse projeto é necessário tempo, determinação política e consenso internacional, que atualmente são claramente insuficientes. Ao mesmo tempo, a situação política interna nos próprios países da região está a agravar-se devido ao aumento da tensão. No Irão, cresce o número de manifestações contra os Estados Unidos e o Irão. A coligação governamental em Israel sofreu uma divisão. Parte dos deputados exige um ataque imediato à infraestrutura do IRGC, enquanto outros propõem negociações. Os democratas nos Estados Unidos acusam a administração Trump de incitar o conflito antes das eleições de 2026. Ao mesmo tempo, os mercados estão em queda. O preço do petróleo ultrapassou a marca psicológica de os R$ 150. O preço da gasolina nos Estados Unidos subiu 28% em 2 semanas. E na Ásia, começaram a ser introduzidas restrições à exportação de produtos petrolíferos. A China teme uma repetição do colapso energético e por isso está comprando gás da Rússia e do Cazaquistão. Assim, se nas próximas semanas não for encontrada uma solução para o conflito, a região corre o risco de se ver no centro de uma guerra em grande escala, na qual cada parte está convencida da sua razão e age rapidamente. No Estreito de Hormuz, o Irão vê a sua última oportunidade de se opor às sanções e à pressão ocidental. Os EUA demonstram força e defendem os seus aliados. A zona de risco europeia não está pronta para arriscar. Existe uma janela de oportunidade adicional. É bem possível. No entanto, ela está a fechar-se rapidamente. O preço da paz futura aumenta a cada novo dia, sem progresso. O Golfo Pérsico representa uma ameaça capaz de mudar a ordem mundial enquanto os políticos negociam e os generais preparam planos. Além disso, todos de Nova York, a Xangai, de Frankfurt a Delhi sentirão as consequências do que acontecerá na região.